Vozes da Terra é o nome do programa que proponho fazer para dar voz às associações e instituições, principalmente as que têm origem no Conselho de Alveiazere. Neste primeiro programa, vamos dar voz à delegação de Alveiazere da Cruz Vermelha Portuguesa. A Cruz Vermelha Portuguesa é uma instituição humanitária não governamental de caráter voluntário, de interesse público e sem fins lucrativos. Em Portugal foi fundada a 11 de fevereiro de 1865 por José António Marques. Integra o Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. A missão da Cruz Vermelha é aliviar o sofrimento humano, proteger as vidas e a saúde das pessoas e preservar a dignidade humana, sobretudo durante conflitos armados e outras emergências. Este movimento está presente em todos os países e conta com o apoio de milhões de voluntários. Prestar assistência humanitária e social, em especial aos mais vulneráveis, permitindo e reparando o sofrimento e contribuindo para a defesa da vida, da saúde e da dignidade humana. Estamos na antiga Escola Comendador Cesário Neves, um edifício que está situado no centro da vila de Alveiazere e que foi cedido pelo município a duas instituições de solidariedade social deste concelho. Acolhe a delegação de Alveiazere da Cruz Vermelha Portuguesa desde maio do ano passado, à altura em que o meu convidado e a sua equipa tomaram posse numa cerimónia presidida pela então Presidente da Cruz Vermelha Nacional, a doutora Ana Jorge. O presidente da delegação de Alveiazere da Cruz Vermelha, Manuel Pachon, é um jovem natural deste concelho e é hoje o meu convidado para nos falar um pouco do seu percurso na Cruz Vermelha e também se calhar inicialmente enquanto voluntário e depois enquanto presidente de direção. Boa tarde, Manuel. Olá, muito boa tarde, Paula. Como é que foi então chegar até aqui? Começaste como voluntário? Correto. A origem da Cruz Vermelha em Alveiazere reporta a 1975. Conta-nos, vamos se calhar retomar atrás para tentarmos perceber qual é a evolução de todo o percurso da Cruz Vermelha deste concelho. Muito bem. Efetivamente, a delegação inicia-se em Alveiazere em 1975, impulsionada essencialmente pelo seu fundador aqui no concelho, o Sr. Abílio de Sousa, que na altura, portanto, assistindo àquilo que foi o papel da Cruz Vermelha, a instituição, quando da guerra colonial, portanto, o apoio que foi prestado, o auxílio a combatentes da guerra, portanto, ao assistir a esse apoio, voltando para Alveiazere, quis também aqui replicar um bocadinho aquilo que era o papel da Cruz Vermelha e trazer para a sua terra natal, vamos assim dizer, aquilo que era uma instituição que ele reconhecia como com um papel e com impacto bastante relevantes em termos de comunidade. Portanto, esse foi, de facto, o mote para a criação da delegação em Alveiazere. E, portanto, nos anos que se seguiram, durante vários anos, assistimos àquilo que foi também um crescimento da instituição, também muito pelo facto do Sr. Abílio de Sousa ser alguém com bastante, vamos dizer, relevância no concelho. Portanto, era uma pessoa que tinha tido, ou que veio a ter, alguns cargos públicos, inclusivamente, uma pessoa muito dedicada efetivamente à causa pública e que depois na altura também já estaria, portanto, numa fase de hoje em dia chamamos de reforma, portanto com uma maior disponibilidade, o que permitiu que ele se dedicasse, como se diz, de corpo e alma à instituição, à delegação, neste caso, e portanto quase 5 décadas de facto deste trabalho da delegação. Em tempos já tivemos resposta de emergência, portanto a própria delegação já teve inclusivamente ambulâncias para prestar auxílio em caso de emergência. Contudo, também com aquilo que foi a evolução da Corporação de Bombeiros Voluntários aqui do concelho, que efetivamente começaram a ter capacidade para colmatar todas as necessidades nessa vertente, acabámos por deixar de ter esse tipo de serviço, mas acabámos por nos dedicar a outras valências também muito, muito importantes, nomeadamente aqui o apoio em termos quer alimentares, quer de roupa, de algumas ajudas técnicas, portanto um apoio, se quisermos, mais básico e mais regular do ponto de vista temporal,
para famílias e para públicos algo mais vulneráveis. Pois no início o que havia da Cruz Vermelha estava mais centrado não na sede do Conselho, mas mais na freguesia de Maçãs da Dona Maria. Precisamente. Precisamente porque o senhor era natural de lá. Exatamente. E era lá que se sentava o grosso dos voluntários. Sim. Mesmo portanto ali, a maior parte das pessoas envolvidas também na altura na direção e também voluntários, obviamente, eram de facto da freguesia de Maçãs de Dona Maria e exatamente pela razão que a Paula mencionava, pela senhora Bíblia de Sousa ser de Maçãs de Dona Maria, e na altura também, obviamente, haver um espaço que se coadunasse com aquilo que eram as necessidades da delegação, instaurámos na freguesia de Maçãs de Dona Maria, e assim estivemos durante largos anos, até que depois estávamos na altura naquilo que era o edifício da Casa do Povo, de Maçãs de Dona Maria, quando da requalificação mais estrutural desse edifício, decidiu-se que de facto faria sentido, dado também aquilo que era a área e o âmbito de atuação da delegação da Cruz Vermelha, que faria sentido estar sediada, passa a redundância, na sede do Conselho, e portanto desde então temos estado sediados aqui em Alveaze. Estamos sediados onde? Agora estamos aqui numa escola que está a ser requalificada, que está muito bonita, muito airosa, ainda não está pronta, correto? Correto. Estamos nos preparativos, mas muito, muito brevemente estará, e estará também aberta ao público. Ao público, não digo público em geral, mas aos nossos beneficiários, mais concretamente, de uma forma mais regular, que é o nosso objetivo neste momento. Este espaço está destinado para ser exatamente o quê? Portanto, este é um espaço cujo objetivo são vários, na verdade. Portanto, dado também que é um espaço que tem diferentes subespaços, vamos também dar utilidades diferentes, mas por um lado vamos ter um espaço dedicado mais àquilo que é a instituição por si, ou seja, um espaço para a direção, para os voluntários, portanto um espaço para reuniões e formações, e para todo o arquivo e o espólio da delegação, e por outro lado um espaço, vamos dizer, polivalente, mas que por enquanto vai funcionar como banco de roupas para auxílio regular e permanente à comunidade de famílias beneficiárias que nós apoiamos. Ou seja, quem tiver necessidade pode vir aqui e adquirir o que cá houver do que diz respeito a roupa, calçado. Exatamente. O objetivo é, pelo menos numa primeira fase, vamos abrir a dias específicos que ainda definiremos, porque obviamente também trabalhando a delegação inteiramente com voluntários, não temos para já condições para ter o espaço aberto todos os dias, não é? Portanto, que é obviamente o nosso objetivo a médio e longo prazo, mas por agora, portanto, vamos ter alguns dias específicos, alguns períodos específicos em que efetivamente os nossos beneficiários, ou seja, pessoas que estão devidamente identificadas ou cujas necessidades se calhar sinalizadas. Exatamente, e que nós já apoiamos, podem deslocar-se à nossa sede, a este espaço, onde terão alguns voluntários a recebê-los e onde terão também roupa, calçado exposto, já obviamente triado, selecionado, devidamente acondicionado, para que possam experimentar, possam escolher e depois então levar, e para que ao fim e ao cabo funcione como instrumento de distribuição deste tipo de bens às nossas famílias. Este é um pouco do trabalho que é feito por esta delegação. Há outras valências? Sim. Atualmente temos também, portanto, já há muitos anos, dispomos de ajuda de cabazes, por via de cabazes de bens de primeira necessidade, tipicamente mais, portanto, do foro alimentar, mas não só. Também temos, ultimamente, conseguido apoiar mais do ponto de vista de produtos de higiene, etc. Portanto, obviamente que estamos sempre dependentes daquilo que também nos dão a nós, não é? Portanto, desenvolvemos, por um lado, atividades para poder angariar este tipo de bens de primeira necessidade e, por outro lado... Que tipo de atividades? Claro, é importante dizermos que tipo de atividades são desenvolvidas. Claro. Tradicionalmente, o que fazemos é a questão da recolha de alimentos de bens
à porta dos supermercados, por vezes inseridos em campanhas do Foro Nacional, dinamizadas pela sede nacional do Cruz Vermelha, outras vezes por iniciativa própria da delegação, portanto um pouco mais locais. E, infelizmente, mais recentemente temos tido outras oportunidades de outras iniciativas, de outras instituições que se associam à nossa delegação para promoverem outros tipos de atividades que depois também acabam por angariar bens e que acabam por canalizar para a nossa delegação. Por exemplo, no final do ano passado tivemos uma caminhada organizada pela Junta de Freguesia de Cruz de São Pedro, em que quem participasse oferecia um bem, e esses bens, todos os bens que foram canalizados, revertiam exatamente para a delegação. Já aconteceu, por exemplo, em algumas faculdades, por exemplo, na Faculdade de Direito de Coimbra, também alguns alunos que estavam ligados à nossa delegação promoverem este tipo de campanhas, portanto, na faculdade, e que depois os bens angariados reverteram para a delegação para serem distribuídos localmente pelas nossas famílias beneficiárias. Muito bem. Se calhar, antes de falarmos um pouco mais acerca das valências que temos, podíamos ir um pouco mais atrás. Quando é que tomaste posse? Como é que é a equipa que te acompanha? Quais são as principais dificuldades com que se deparam? Boa. Nós tomámos posse em maio de 2022, portanto, estamos agora a fazer 2 anos de que tomámos posse. Foi uma equipa, felizmente, bem composta, no sentido de que conseguimos continuar a contar com o apoio de algumas pessoas que já integravam direções anteriores e há muitos anos na direção, e por outro lado foi também a oportunidade de incluir algumas novas pessoas que obviamente acabam por incutir algum ânimo novo, vamos assim dizer, e alguma dinâmica nova também àquilo que é o papel e a atuação da direção da delegação. Estes 2 anos têm sido, de facto, eu diria, classificaria como bastante positivos. Temos conseguido alcançar algumas metas, umas que já vinham a ser ambicionadas há algum tempo, outras novas que surgiram, mas nomeadamente exatamente este tema da sede. Durante alguns anos a delegação teve uma sede um pouco híbrida, portanto não tínhamos uma sede muito fixa, vamos assim dizer. Tivemos em vários sítios ao longo dos anos, e isso obviamente que não permitia que as coisas fossem estruturadas e fossem desenvolvidas de uma forma sustentável. Conseguindo este marco de termos um espaço dedicado e que com algum investimento, vamos assim dizer, mais até de tempo na nossa parte de dedicação, podíamos vir a ter um espaço condigno e lá está que pudesse satisfazer as necessidades da delegação. Acho que foi um marco bastante importante que alcançamos. No dia-a-dia, as dificuldades maiores, eu diria que é todo este desafio de estruturar verdadeiramente a atuação da delegação, ou seja, todo o trabalho de termos, por um lado, tentarmos robustecer aquilo que já eram as valências existentes, e por outro lado também dinamizar ou desenvolver novas valências, ou seja, promover aquilo que é a atuação e o papel da delegação no apoio à comunidade local. Como é que alguém tão jovem, como tu, tens 26 anos, chega a presidente de uma delegação de Cruz Vermelha? Como é que o voluntariado entrou na tua vida? Ótima pergunta. Eu diria, a questão do voluntariado, de facto, entrou muito cedo na minha vida e de uma forma relativamente natural. Eu lembro-me que havia uma iniciativa na altura de escolha, separação de roupas da delegação, e informalmente por uma amiga cuja mãe também estava ligada, acabou por surgir o convite, e eu com alguns amigos acabámos por participar. Foi na altura ainda no mercado municipal, e acabámos por passar várias manhãs, tardes, a fazer a seleção, a separação das roupas, etc.
e foi um bocadinho, portanto, sempre um processo gradual. Fiquei logo muito entusiasmado porque na altura depois também houve pontualmente algumas ações destas distribuições de cabazes em que tive a oportunidade de participar e depois a confrontação com a realidade com que nos deparávamos de certas famílias no nosso concelho, acho que foi de facto o grande mote para, vou usar a expressão, acordar para uma realidade diferente e ter o despertar deste sentido de missão, de perceber que efetivamente havia pessoas e famílias com necessidades grandes no nosso concelho e ao mesmo tempo pensar que eram realidades que eu queria tão distantes, que nós achamos sempre que é muito longe, que não há perto de nós, porque não fazem parte, se calhar, às vezes do nosso dia-a-dia, mas que, na verdade, são tão próximas. E, a partir daí, foi sempre tudo bastante natural. A direção, na altura, presidida pela doutora Celestina Grácio, começaram também a procurar envolver-me nas reuniões de direção e, portanto, durante muitos anos tive este papel de voluntário e ao mesmo tempo tentar apoiar, ainda que de uma forma mais informal, mas ir apoiando ao nível daquilo que eram as reuniões de direção e de algumas tomadas de decisão. Muito bem. Ao nível do Conselho de Alveiazer, as dificuldades são mais que muitas. Correto. Como é que vos são sinalizados os casos? As pessoas procuram-vos? Há alguém que vos referencia alguma situação mais evidente? Ou como é que funciona? Sim. Essencialmente, há muitos anos, a forma como nós, também um bocadinho por não termos a tal estrutura que há pouco falava, a forma como nós sempre sistematizamos ou reunimos as famílias beneficiárias, portanto, a beneficiar do nosso apoio, vamos assim dizer, era por via daquilo que eram as instituições públicas, nomeadamente as autarquias, portanto, juntas de freguesia, Câmara Municipal. Porquê? Porque são órgãos que dispõem privilegiadamente de serviços sociais, portanto, de técnicos da área e que podem comprovar as necessidades, não é, destas famílias. Ao longo do tempo, para além desta vertente, fomos complementando também com aquilo que são, portanto, situações sinalizadas, como dizia a Paula, por familiares, por amigos, por alguém que soube da história, portanto, com o desenvolvimento também da própria delegação, ou seja, com o facto de, se calhar nos últimos anos, termos vindo, felizmente e de forma gradual, a aumentar aquilo que eram o número de atividades, a presença da delegação na comunidade, fez com que também a própria imagem da instituição como centro de referência para este tipo de casos fosse aumentando. E, portanto, nomeadamente através das nossas redes sociais, já aconteceu e acontece, muitas vezes recebemos casos a serem sinalizados. Muitas das vezes, obviamente por uma questão também de vergonha, de não à vontade, não são os próprios, não é a própria família, obviamente, portanto, que toma essa iniciativa, muitas das vezes, mas lá está, amigos, conhecidos, às vezes colegas de trabalho. Haverá também, então, muita pobreza escondida? Sim. E ultimamente temos vindo a sentir um aumento das solicitações, de alguma maneira, de apoios. Quanto falámos há pouco do banco de roupas, da distribuição também já falámos, que é uma outra valência, mas há mais um projeto ainda para uma loja solidária. Correto. O que é que é? O que é que vai ser a loja solidária? Não é para já? Não é para já, mas para breve. E os já ser? Esperamos que sim. Sim. O objetivo essencialmente é nós termos, enquanto delegação também, portanto, por um lado, temos uma loja, como já existe noutras delegações, com um conceito sustentável, vamos assim dizer, ou seja, uma loja essa sim aberta ao público em geral e onde possam ser distribuídos, vamos assim dizer, portanto, bens, por um lado, ou roupas em segunda mão e em perfeito estado de utilidade, ou por outro lado, outros pequenos objetos, pequenas lembranças
a preços sempre simbólicos e que, por sua via, obviamente que se consubstancia numa forma de receita, portanto, de agregação de receita para a delegação. Obviamente que, também dada a nossa estrutura, acabamos por, pese embora ser tudo assente em voluntariado, como falávamos, acabamos sempre por ter custos associados, não é? Mesmo neste apoio que damos às famílias, quer em termos de transportes, quer em termos de sacos, portanto, há sempre vários custos associados. E o objetivo também é muito, temos aqui, portanto, uma forma de fazer face a esses custos para podermos apoiar mais famílias, por um lado, e podemos apoiar de forma melhor também essas famílias. Associado a isso, em desenvolvimento, pronto, não querendo adiantar muito, mas o objetivo é mesmo que tenhamos, ou que consigamos ter alguns voluntários também a desenvolver algumas das peças que depois possam vir a ser vendidas, novamente, a preços simbólicos nesta loja solidária. Muito bem, porque as dificuldades são muitas, não é? Tudo aquilo que tudo aquilo que vos chega através das recolhas que são feitas, através dos donativos da própria delegação central, depois há toda uma logística associada a isso, até chegarem os cabazes, até chegarem as roupas a quem delas precisa. Correto. E exatamente, durante muito tempo, e hoje em dia também ainda algumas dessas despesas foram sempre suportando, portanto, os membros da direção. Nós íamos fazendo face a essas despesas, obviamente que aumentando o número de vezes que apoiamos e, portanto, o apoio que é dado, também aumentam essas despesas e, portanto, acaba por não ser sustentável, vamos assim dizer, portanto, os membros da direção suportarem todas essas despesas. E o objetivo é esse, por um lado, fazer face às despesas que já existem, mas por outro, obviamente, dispondo de mais alguma capacidade económica, também aumentar aquilo que é a resposta ou aquilo que é o apoio dado à comunidade. Falando em apoios, tem o apoio do município de Alveiazere, que cedeu este espaço que está a ser requalificado com algumas obras de melhoramento. Era uma antiga escola primária, é uma antiga escola pré-escolar, assim é que é. Fica mesmo aqui situado ao lado da GNF, para quem futuramente queira chegar até cá. Que outros apoios conseguem junto ao município? Nós atualmente dispomos também de, quando temos algumas atividades, por um lado, quando temos algumas atividades pontuais, temos tido sempre esse apoio, nomeadamente, por exemplo, em março passado, recebemos uma formação a nível nacional da Cruz Vermelha, portanto, com alguns voluntários internacionais, e o município ajudou-nos também, portanto, cedendo a incubadora para esses voluntários pernoitarem, a título gratuito. Quantos jovens estiveram cá nessa altura? Cerca de 15 voluntários. Voluntários. Certo. Por exemplo, nomeadamente também ao nível logístico, muitas das vezes já tivemos necessidade de nos deslocarmos, por exemplo, a Peniche ou a outras localidades para ir buscar alimentos que nos eram doados, e o município também facultou motorista, carro, portanto também nos apoia nessa vertente. A par disso, mesmo para estas obras de requalificação, o município também apoiou de forma muito significativa a delegação para podermos de facto ter aqui um espaço condigno. Muito bem. Em março do ano passado acolheram o Encontro Nacional de Jovens, que foi assim algo que projetou e trouxe muita gente a Alveiazere. Como é que correu? Já foi há muito tempo, mas como é que correu? Que balanço é feito desse encontro? O que é que ficou? Diríamos que correu bastante bem, pelo menos o feedback que recebemos generalizado foi bastante positivo. Reunimos cerca de 130 voluntários, jovens voluntários de todo o país, em Alveiazere, durante um fim de semana. Será que convinha fazermos um enquadramento? Isso é um encontro que habitualmente acontece uma vez por ano. Correto. É organizado pela delegação que acolhe. Exatamente. Mas é a sede, é a delegação central que define qual é a delegação que vai receber. Exatamente. Portanto, antecede ao Encontro Nacional sempre um período de candidaturas e depois, portanto, também um período de seleção por parte do Gabinete Nacional da Juventude Cruz Vermelha. O ano passado, pela primeira vez, portanto, a delegação de Alveiazere candidatámos-nos e, felizmente, também fomos os escolhidos para fazer esse acolhimento. Diria que foi bastante positivo. Portanto, por um lado,
como dizia, tivemos a oportunidade de envolver de fora cerca de 130 voluntários de todo o país, mais de 30 delegações do país inteiro que tiveram voluntários presentes em Alveasre durante o fim de semana. Por outro lado, tivemos muitos dos nossos jovens voluntários envolvidos também, portanto, em toda a organização do evento, do fim de semana, o que foi extremamente positivo. E no topo do bolo tivemos dois aspectos, que foi, por um lado, o envolvimento de outras associações do concelho, portanto, convidámos outras instituições a juntar-se a este fim de semana, o que foi bastante positivo. E mais ainda também, como dizia a Paula há pouco, foi o momento em que recebemos a própria Presidente Nacional da Cruz Vermelha à altura, a doutora Ana Jorge, e pôde ser assinado, portanto, este contrato de cedência deste espaço, desta nova sede para a nossa delegação. Portanto, efetivamente foi um momento muito especial e que deixou marca. Os 7 princípios fundamentais da Cruz Vermelha são a humanidade, a imparcialidade, a neutralidade, a independência, o voluntariado, a unidade e a universalidade. Qual deles é o mais importante? Eu diria que são todos. É um conjunto. É um conjunto e diria que não há um mais importante do que o outro mesmo, porque todos são complementares entre si e, portanto, dessa complementaridade é que efetivamente emerge a Cruz Vermelha. Precisamente. Mas começa tudo com o voluntariado. Muito com o voluntariado, certo. Com base no voluntariado, nós temos agora, recentemente, a Juventude da Cruz Vermelha, da Delegação de Alveasre. Correto. O que é que vai ser, o que é que está a nascer dessa juventude? O que é que vai acontecer? Qual é a diferença? O que é que vai separar uma da outra? Ou não há separação, é um conjunto? É um conjunto, essencialmente é um conjunto. A área local da juventude que nós criámos, ou que formalizámos também em março passado, permite de alguma maneira dar um pouco mais de espaço e alguma autonomia aos nossos jovens voluntários da delegação. Nós somos uma delegação com um corpo de voluntários relativamente jovem, cerca de 80% do total de voluntários da delegação tem menos de 30 anos, e à semelhança daquilo que já acontece em muitas outras delegações do país, criámos, portanto, esta área local da juventude, que nada mais é do que formalizar, portanto, uma equipa de jovens voluntários que possam, de forma autónoma, eles próprios dinamizar algumas iniciativas de impacto na comunidade, obviamente alicerçadas naquilo que são as áreas ou os eixos de atuação que os próprios jovens definam como prioritários para a Cruz Vermelha. Sei que está agendada uma atividade para assinalar o Dia Mundial da Criança, no próximo sábado. Como é que vai ser? Eu acho que vai ser muito giro. A atividade pensada foi o mini voluntário por um dia, e a ideia é efetivamente nós trazermos os mais jovens, portanto crianças entre os 10 e os 14 anos, a virem ser voluntários e, portanto, a experienciarem aquilo que é uma ação de voluntariado real da nossa delegação, e que vai ser basicamente uma recolha à porta de supermercado. As crianças poderão vir acompanhadas dos seus pais, que também são obviamente convidados a fazer parte da iniciativa, da atividade, e no final o objetivo é termos aqui um pequeno momento também depois de convívio, de reunião de todas estas crianças, em que possamos, por um lado, dar um bocadinho a conhecer já a Cruz Vermelha e aquilo que é o papel da Cruz Vermelha, e por outro lado também, novamente, sinalizar de uma forma bonita o Dia Mundial da Criança. Os voluntários são maioritariamente jovens, mas também há menos jovens e também, portanto, quem quiser juntar-se como voluntário, quais são os requisitos? É preciso alguma coisa especial ou é só chegar? É sempre preciso, essencialmente é preciso o espírito de missão, que falávamos há pouco, e por outro lado também um sentimento de identificação com aquilo que falávamos também há pouco dos nossos 7 princípios. Ou seja, os 7 princípios fundamentais da Cruz Vermelha, como dizia, são a estrela guia da Cruz Vermelha, e portanto é sempre fundamental
que quem quer que sinta a vontade de fazer voluntariado com a Cruz Vermelha, que se identifique com esses 7 princípios fundamentais e que obviamente se comprometa a honrá-los e a difundi-los. Mas como dizia a Paula, e muito bem, obviamente os nossos voluntários, a ideia é que tenham, a partir dos 14 anos, qualquer pessoa pode ser voluntária da Cruz Vermelha, desde que obviamente tanto tenha idoneidade para tal, ou seja, que, como dizia, portanto, que tenha, vamos dizer, demonstrações de que se identifica com estes princípios e de que de alguma maneira os pretende cumprir e que reúne as condições para tal. E é sempre fundamental, como eu digo, a complementariedade. Portanto, é muito, muito importante também para a nossa delegação termos voluntários tanto mais jovens quanto mais velhos, porque no meio, portanto, entre estes dois, portanto, no equilíbrio, é que acabamos por conseguir ter uma delegação mais inteira, vamos assim dizer, e com a possibilidade de fazer face a diferentes necessidades. Por exemplo, e não querendo alongar, os jovens voluntários, tipicamente, de forma natural, têm uma disponibilidade mais pontual, ou seja, têm disponibilidade para apoiar a Cruz Vermelha, mas mais no fim de semana, mais num dia em particular em que há uma distribuição, em que há uma angariação, e se calhar as pessoas às vezes mais velhas, os voluntários um pouco menos jovens, têm uma disponibilidade mais regular, que permite depois também desenvolver outros tipos de atividades que de outra forma não conseguiríamos, nomeadamente, por exemplo, ao nível do banco de roupa, em que temos vindo a ter em grupo de senhoras voluntárias que de forma regular, semanalmente, estão na nossa sede a fazer a escolha, a triagem de roupas, e que de outra forma nós não teríamos capacidade com os voluntários que dispunhamos anteriormente para dinamizar esse tipo de atividades. Sendo esta delegação, a delegação da Cruz Vermelha do Concelho de Alveiazer, limita só a área geográfica do Concelho ou é mais abrangente a nível de outros concelhos vizinhos? A nossa delegação, em termos de Cruz Vermelha, acaba por ter uma área de atuação geográfica mais abrangente daquilo que é apenas o Concelho de Alveiazer. Nomeadamente, temos a obrigação de apoiar os concelhos de Ancião, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera e Pedrógão Grande, tanto que uma parte muito grande e significativa do norte do distrito de Leiria, de dizer que, e aliás, um exemplo muito, muito simbólico foi em 2017 os grandes incêndios que infelizmente tivemos em Pedrógão Grande e Castanheira de Pera, e em que a nossa delegação teve um papel bastante, diria, preponderante ou bastante relevante no apoio nessa altura. Mas dizia, temos vindo a sentir também, ao longo mais recentemente, temos vindo a sinalizar mais situações e mais necessidades de apoio nestes concelhos. Mas há algum meio de chegar até vós nesses concelhos também ou ainda não? Ainda não, estamos a trabalhar nessa área, também lá está vindo por via desta necessidade ou desta procura recente e emergente de pedidos destes outros concelhos, mas hoje em dia tem sido uma coisa muito, muito orgânica, ou seja, alguém que tem alguma ligação ao Concelho de Alveiazer, ou porque trabalha, ou porque tem alguns colegas de trabalho que são de cá, etc. Portanto, que tem ligação ao Concelho de Alveiazer e que por isso também acaba por ter conhecimento da existência da delegação da Cruz Vermelha e daquilo que é o seu papel em termos do Concelho de Alveiazer, acaba depois por transpor esse papel para os outros concelhos. E, portanto, já tivemos situações em que duas pessoas, uma de Alveiazer e uma de outro concelho, trabalhavam juntas e a pessoa do outro concelho, portanto, tinha necessidade e, portanto, o colega alveiazerense sinalizava junto da delegação se podíamos ou não apoiar a situação. Às vezes, pessoas amigas, portanto, como dizia, as pessoas acabam por ter alguma ligação mais direta ou indireta a Alveiazer, sabem aquilo que é o papel da delegação de Alveiazer da Cruz Vermelha no apoio
neste tipo de situações e estas famílias, e acabam por nos sinalizar. Tem sido muito orgânico, mas o nosso objetivo enquanto delegação é conseguirmos paulatinamente tendo uma resposta mais estruturada, mais organizada nestes outros concelhos também. Portanto, temos aqui meios privilegiados de identificação e sinalização destas famílias, porque acreditamos que hoje em dia apoiamos um número modesto de famílias nestes outros concelhos, mas acreditamos que haja muito mais famílias nestes concelhos que precisam do apoio da delegação. Nós temos capacidade para apoiar, precisamos apenas das condições necessárias para podermos chegar a essas famílias, efetivamente. Muito bem. Já falámos do voluntariado, já falámos da juventude da Cruz Vermelha. O voluntariado está sempre presente na tua vida. É assim, é só em Alveiaze que tu és voluntário, é só em Alveiaze que tu estás atento a estas coisas, ou nem por isso? Nem por isso. Eu gosto muito, como dizia, eu acho que a delegação de Alveiaze da Cruz Vermelha foi para mim o acordar, o despertar para esta realidade do voluntariado e, portanto, para o papel positivo que eu se calhar poderia dar, ou para o contributo positivo que poderia dar a pessoas que podiam precisar dele. E ao longo do tempo tenho vindo a desenvolver voluntariado noutras instituições, nomeadamente por várias vezes no verão estive em Fátima, perto do Santuário de Fátima, numa casa com jovens com deficiência a ser monitores. Portanto, a ideia é que seja um campo de férias para os pais desses jovens. Portanto, são jovens com deficiência, mas que não estão institucionalizados, portanto, vivem permanentemente com as famílias e durante 1 ou 2 semanas fazem o campo de férias connosco para as famílias. Portanto, também, de alguma maneira, libertar um pouco as famílias, vamos assim dizer, e para os jovens poderem ter outro tipo de experiência com outras pessoas, não apenas só no seio familiar, e interagirem com outros jovens. Por outro lado, durante muito tempo também fui voluntário na ReFood, em Oeiras, portanto, semanalmente ia à ReFood para nós reutilizarmos comida de restaurantes, de cafés / pastelarias, não reutilizar, mas no sentido era evitar o desperdício, exatamente, portanto, a comida que estava ótima, portanto, em vez de ir para o lixo, porque no dia a seguir ia haver novos pães ou bolos, etc., nós confeccionávamos ou organizávamos refeições e distribuíamos. Por outro lado, também durante muito tempo fiz parte do projeto Ajuda Lisboa, em que todas as terças-feiras preparávamos também, portanto, alimentos e íamos pela área da Grande Lisboa distribuir a pessoas em situação de sem-abrigo, isto por via da Casa Clarete, porque durante o período em que estive em licenciatura em Lisboa eu estive a viver no Colégio Pio XII e portanto era um projeto do colégio. E além disso também durante ainda algum tempo fiz também parte de uma associação que era a Associação Heróis à Solta, que entretanto também já não existe, mas que também promovia ações, por acaso no caso era no El Corte Inglês, de pequenos embrulhos, etc., para a angariação de fundos, e que depois também tinha este papel de apoio com cabazes alimentares e de produtos de higiene a famílias necessitadas da Grande Lisboa. Portanto, estudaste em Lisboa, trabalhas em Lisboa, mas ainda assim estás sempre com um pé em Alveiaze. Correto. Felizmente também tenho... Se não com os dois. Felizmente tenho a oportunidade de, pese embora tenha um trabalho relativamente intenso, é um trabalho também com um grau grande de flexibilidade e, portanto, permite-me também trabalhar à distância e é o que permite, por um lado, trabalhar em Lisboa, mas por outro, não ter só o coração em Alveiaze, mas também estar aqui presente de uma forma bastante regular e bastante próxima. Os benefícios do voluntariado são muitos, falaste disso ainda há pouco. Há quem diga que alivia o stress, há quem diga que ajuda a uma melhor gestão de recursos e de bens, e mais. Ajuda mais alguma coisa? Tu que já fizeste tanto? Eu penso que o voluntariado só tem aspectos positivos, sinceramente. Eu penso que ajuda também, tentando acrescentar, eu acho que ajuda muito
a nós darmos sem esperarmos algo em troca, principalmente algo material, principalmente nos dias em que vivemos, em que, pronto, diria que às vezes somos um pouco materialistas e eu acho que é muito isso, ou seja, eu costumo brincar com os nossos voluntários a dizer que muitas vezes a forma como nos pagam enquanto voluntários é com sorrisos. E eu pessoalmente, particularmente, acho que para mim não há nada mais satisfatório do que de facto, e prazeroso do que de facto estar a apoiar uma família, estar a entregar alguma coisa e estar a ver a cara de felicidade daquelas pessoas, porque de facto é um alívio acima de tudo, ou seja, o nosso contributo enquanto voluntários é também muito para aliviar a vida das nossas famílias, no sentido de, lá está, terem menos um fator de preocupação de se vão ter alimentos suficientes, se não vão ter, etc. Portanto, é sermos um contributo, é investirmos do nosso tempo em prol da vida ou da melhoria da vida de outras pessoas. E eu acho que enquanto seres humanos, vivendo numa comunidade, eu acho que não há nada mais bonito, que é nós que de alguma maneira se calhar estamos numa situação privilegiada, ou porque temos tempo disponível, ou porque felizmente não temos necessidade, etc., podemos dedicar-nos também um bocadinho aos outros e dar-nos aos outros. Criam-se laços nessas voluntariados? Fica às vezes aquela sensação de que vou daqui de coração cheio? Completamente, completamente. E eu acho que foi isso, falando da minha experiência em particular, mas também de alguns voluntários que por vezes, com quem por vezes partilhamos experiências, eu acho que é isso que no fundo faz com que há 10 anos esteja ligado enquanto voluntário à nossa delegação e outras pessoas há muitos mais. Eu acho que é efetivamente esse sentimento de, por um lado, de pertença e por outro, haver pessoas que nós já sabemos, ou seja, um certo sentido quase de lealdade para com os nossos beneficiários, porque nós vamos, conhecemos as histórias de vida destas pessoas, conhecemos as suas necessidades e, portanto, eu acho que depois disso quase que nos sentimos meio que obrigados a vir ajudar e a vir contribuir para apoiar essas pessoas e essas famílias. Acaba por ser um bocadinho gente que também faz parte de nós, de quem faz voluntariado? Completamente. E eu acho que o maior sinal e o maior sintoma disso é nós, e eu acho que não sou o único, há muitos mais voluntários na delegação assim, que é quase que já sabemos as pessoas, já conhecemos muitos dos nossos beneficiários pelo nome, sabemos onde é que vivem, lá está, sabemos a história, portanto há todo depois essa proximidade e esse estabelecimento de laços e de ligação que, como dizia, que nos acaba por tornar quase que comprometidos a apoiar essas situações. Eu também, enquanto voluntária, e aqui vou partilhar também aquilo que sinto, quando vamos a determinado sítio e depois deixamos disso, se estamos algum tempo sem ir, acabamos por pensar assim, eles se calhar estão a precisar e é preciso reforçarmos alguma coisa daquilo que temos para eles também, não é? Correto. E é muito interessante porque se não acontece do nosso lado, os nossos beneficiários também sentem essa falta. E eu acho que isso é que acaba por ser, novamente, uma prova, vamos dizer, inegável daquilo que faz, portanto, da falta que faz já a delegação da Aldeia da Cruz Vermelha, por vezes na família dessas famílias. E, portanto, se nós não vamos, ou se por algum motivo a campanha de distribuição é adiada há algum tempo, etc., as próprias famílias ressentem-se e tomam a iniciativa de vir ao nosso encontro e questionar um bocadinho, que é, olha, porque é que ainda não fomos contemplados, vocês conseguem nos ajudar, precisamos do vosso apoio, estávamos a contar com a vossa vinda por determinada altura e vocês não vieram. E eu acho que isso é que efetivamente são os pequenos sinais tangíveis portanto, deste reconhecimento e daquilo que é efetivamente o papel já da Cruz Vermelha. Eu digo na comunidade, mas acima de tudo, e quando digo na comunidade, na vida destas famílias beneficiárias. Estamos quase a terminar esta nossa conversa. Falta-nos ainda falar de uma valência que a delegação também tem, e que é a valência de meios técnicos. Ou seja, o que é que representa essa valência da Cruz Vermelha? No fundo, o Banco de Ajudas Técnicas que dispomos é um conjunto de materiais, vamos dizer assim, que
as famílias poderão necessitar de forma um pouco mais periódica ou transacional. Nomeadamente estamos a falar de, por exemplo, canadianas, camas articuladas, cadeira de rodas, ou seja, que eventualmente, portanto, num período de tempo, alguém que foi sujeito a uma cirurgia, teve um momento mais delicado em que precisa deste tipo de materiais e em vez de adquirir, porque muitas vezes é um investimento relativamente grande, em vez de adquirir este tipo de materiais, a delegação, se for famílias beneficiárias, portanto, cede a título gratuito, sendo outras famílias de forma mais genérica, por norma, há um género de um pequeno aluguer simbólico associado para a cedência deste tipo de materiais. O objetivo também é, temos aqui num horizonte mais ou menos próximo, o desenvolvimento ou a dinamização de alguns eventos da agregação de fundos, exatamente também para robustecermos, fortalecermos esta valência e podemos adquirir outros materiais. Aqueles que têm atualmente são essencialmente o quê? Cadeiras de rodas? Cadeiras de rodas, cama articulada, canadianas, e eu penso que tenhamos também, temos alguns berços, algumas camas também para bebés mais pequeninas, que não têm tido muita procura, porque como também é um meio pequeno, os pais conhecem-se um pouco uns aos outros e portanto também, e as pessoas acabam por ser um bocadinho próximas e muitas das vezes fazem essa partilha, vamos dizer, diretamente, mas também dispomos de camas para bebés. Muito bem. Manuel, diria que podemos concluir esta nossa conversa. Alguma mensagem que queiras deixar aos nossos ouvintes? Algum apelo para... Mas se calhar ainda falamos de outro tema, que é, nós temos